Muito bom dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em oração na Tua presença, no fechamento do projeto Casa Firme. Gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tem trabalhado em nós, através de cada palavra, cada direção que temos recebido. Ora ao Senhor, meu Deus, para que cada um seja um solo fértil, onde a palavra, que é a semente, germina, frutifica. Nos guarda, Senhor, de estarmos aqui no lugar certo e recebendo direções tão importantes, palavras tão fortes, e continuarmos sendo os mesmos, pensando, falando, agindo, nos comportando da mesma forma. Sabemos, meu Deus, que fomos chamados para nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Como está escrito, convém ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. Nós temos que ter seu jeito, sua forma de pensar, até porque o Senhor nos deu a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo, a capacidade de pensar como Cristo, falar, agir, reagir como o Senhor. Então ajuda-nos nesse processo e que a cada dia mais possamos nos parecer com o Senhor e sermos para o mundo uma carta viva. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer o seu apelo ao mundo, aos descrentes, através de nós. Através, meu Deus, da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, até porque nós sabemos que atitudes falam, convencem mais do que palavras. Nos guarda, meu Pai, de termos, meu Deus, boas palavras, uma boa oratória, um bom discurso, mas não sermos nada daquilo que discursamos na vida, no dia a dia, principalmente no privado, no oculto. Nos guarda, Senhor, que a hipocrisia, a falsidade, o engano não faça parte das nossas vidas. Que o Senhor encontre aquilo que procura nos corações, encontre em nós o que procura em cada coração: verdade, sinceridade, humildade. Perdoa as nossas falhas, erros e pecados. Conduz essa reunião, ela é sua, e eu oro para que o Senhor assuma agora o controle, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. Uma visão ampliada, uma mente renovada. É o que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Semana passada eu disse que pretendia falar sobre quando Jesus envia os seus discípulos. Então vamos para Mateus 10. Mateus 10, começando no versículo 1, que diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Nós recebemos poder e autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. A Bíblia não exagera. A palavra muitas vezes não se cumpre na vida de uma pessoa, de um crente, porque ele não é crente, porque ele não acredita. Porque a Bíblia não exagera. O Senhor nos deu poder para expulsar
espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Não vou entrar tanto nesse ponto, nesse assunto, mas nós sabemos que ninguém começaria um grande projeto, um grande negócio, as pessoas que Jesus recrutou. Né? Ele recrutou, assim, pessoas improváveis. Gente inculta, gente simples, chucra, gente que ninguém diria que faria a diferença no mundo, mas que fizeram, não todos, naturalmente, né? Nós sabemos que o Tomé não quis deixar de ser Tomé, decidiu ser incrédulo a vida toda. Judas decidiu ser o traidor, mas os demais tinham tudo para passar por essa vida no anonimato, sem ter seus nomes citados, sem serem conhecidos. Mas é incrível o que um sim para Deus faz. Deus não está à procura dos capacitados, dos mais preparados. Ele está à procura do pequeno fiel e dos disponíveis, daqueles que simplesmente dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conta comigo. Eu não sou o mais capaz, eu não sou o que tem mais conhecimento, mas eu estou aqui, me usa. É isso que Deus procura. É isso que Deus procura. Você vai ver em Atos, quando Pedro, né, recebe o Espírito Santo e começa a falar, pregar com toda a autoridade, os letrados, quando ouviram, concluíram, né, certamente estiveram com Jesus. Por quê? Porque era um homem simples, mas que falavam com uma coragem, com uma ousadia que era característico da pessoa do Senhor Jesus. Então, está lá exatamente assim, vendo a coragem deles. Atos, acho que no capítulo 4, 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, com base nisso, eu lhe afirmo, ninguém escolheria. Os homens, as pessoas que Jesus escolheu, homens comuns, sem instrução, mas que pelo poder do Espírito transtornaram o mundo. Pelo poder do Espírito realizaram as mesmas obras de Jesus. E o Senhor disse que nós faríamos em nome dele as mesmas obras e obras até maiores. Então precisamos crer nisso. Seguindo aqui a leitura no 4, no 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, né? Trata-se, tanto se vai encontrar em algumas traduções, aos outros povos. Não se dirijam aos outros povos, né? Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. O que o Senhor quis dizer aqui?
que era para ficar ali, a mensagem era restrita, não era para todos, a salvação não era para todos, era para todos. Jesus veio para todos. Jesus foi à cruz somente pelos judeus. Não é salvo somente os judeus, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, porque ele disse aqui, não se dirijam aos gentios, aos outros povos, nem entrem em alguma cidade samaritana, porque não é incomum nós encontrarmos pessoas querendo fazer a diferença no mundo e não fazem, a começar, não fazem diferença na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Não, Deus tem um propósito na minha vida e eu vou impactar o mundo. Comece impactando sua casa, sua família, sua vizinhança, as pessoas do seu prédio, do seu condomínio, do seu trabalho, do seu convívio. Está entendendo ou não? Não adianta eu querer ir lá se aqui eu já estou fracassando. É o que Paulo disse: se alguém quiser governar a casa do Senhor, que governe bem primeiro, o que, gente? Sua própria casa. Sua própria casa. Então, Jesus deixou bem claro isso. Não adianta você querer ir lá, não, eu quero ser um missionário, eu quero ir lá para a África, para a Índia, né, para lugares onde há, né, onde o evangelho talvez não é tão difundido, né, tem muita necessidade no mundo. Mas o que o Senhor disse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Às vezes o próximo está ali, bem próximo, bem perto. A necessidade está perto e a pessoa quer, né, fazer algo fora, né, ali do seu território, do seu habitat, quer ir para longe, quer ganhar o mundo e não está ganhando as pessoas da sua convivência. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, concluindo, né, esse raciocínio, Jesus estava dizendo, tem muita gente aflita, perdida, aqui, ó, diante de vocês. Então não queiram ir lá, sendo que aqui tem necessidade. Amém, gente? Não queiram ir lá, né, e do outro lado do mundo, sendo que aí, ó, do lado de vocês tem necessidade. Como eu não peguei... eu estava falando da vizinhança, eu não peguei essa tradução, mas Jesus enviou os 12 trabalhadores com essa responsabilidade, para converter quem não crê. Não comecem viajando para longe. Perfeito, a interpretação que eu tive e a tradução da mensagem já trouxe. Viajando para longe, não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra algum inimigo público, procure os perdidos, os que se sentem confusos aqui mesmo na vizinhança, né? Então começa aí, ó, com as pessoas do seu convívio, impactando essas pessoas. Por onde forem, preguem esta mensagem. E aí nós temos que lembrar o seguinte: todo lugar que você consegue falar de Jesus. Concorda comigo? Não é em todo lugar que você consegue ali pregar com palavras. Mas se você está ali, você pode, com o seu comportamento, com a sua atitude, com o seu trato, a sua maneira de agir, dar testemunho dele. Então, quando Jesus disse preguem, onde forem, preguem esta mensagem. Quer dizer, pregue o tempo todo, né? E aquilo que nós já falamos, se necessário, use as palavras. Se possível, use as palavras. Pregue o tempo todo. E se necessário, se for possível, que às vezes nem sempre é possível, mas se for possível, fale.
né? Evangelize também com a boca. Mas você está o tempo todo evangelizando. Você, com seu comportamento, a maneira como você lida com as pessoas, reage a uma situação, um problema, você está dando testemunho. Você está evangelizando. Cure os pregue essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Então nós temos que falar da vinda, da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Esse é o tema, um dos temas principais. Jesus veio, é o tema principal. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Diga comigo, está voltando. Digo, o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. Então, Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, eu sou liberto para levar libertação, sou curado para levar cura, sou salvo para levar salvação. O que Deus fez por mim, agora Ele quer fazer, diga, através de mim. Entendeu? O que Ele fez por mim, agora Ele quer fazer através de mim. O que eu recebi de graça, agora eu passo adiante. Eu levo adiante. Né? O que Ele fez por mim não pode parar em mim. Eu tenho que lembrar que alguém, de alguma forma, o evangelho, a palavra chegou até mim. Alguém foi usado. Alguém me recomendou, né? Me enviou o link de um programa, de um culto, alguém me chamou para vir para a igreja, eu estava ali do nada trocando os canais, encontrei o programa Mudança de Vida, e a bispa, né, pregou a palavra, ela foi um instrumento, o Espírito Santo me direcionou, a bispa foi um instrumento por meio de quem eu conheci o evangelho, quer dizer, alguém foi usado por Deus para que as boas novas chegassem até você. Agora, se permita ser usado por Deus para que as boas novas também cheguem a outras pessoas. Não seja egoísta. Você pode fazer mais pelo reino, pela obra, né? Você pode evangelizar das mais diversas formas. Quantas pessoas têm feito um trabalho excepcional pelas redes sociais, usa suas próprias redes sociais para compartilhar, divulgar a palavra, enviar link de programa, link de culto. Tem gente que todo dia, de manhãzinha, ele manda bom dia para os seus contatos e envia lá o link do programa Mudança de Vida. Ele não tem vergonha. Né? Não é da responsabilidade dele o que a pessoa que está recebendo, né, vai fazer com aquele conteúdo, se vai ouvir, se vai desprezar, né, se ela vai se incomodar, se ela vai até talvez bloquear porque ela não quer mais receber. Ela está enviando, ela está evangelizando, ela está fazendo o que pode. Então nós podemos fazer mais, nós podemos, e nós temos que pensar a respeito mesmo, porque olha, esses homens não tinham internet e eles transtornaram o mundo. Transtornaram o mundo, né? Espalharam por toda Jerusalém, por todo Israel. Paulo levou para fora, levou para o mundo o evangelho. E não tinha avião, né? Tudo era mais difícil. Hoje nós conseguimos falar, atingir uma pessoa do outro lado do mundo. Mas será que temos essa preocupação, esse cuidado, essa disposição? Né? Ou pesa, custa demais reservar um tempo ali, né, e mandar o convite para alguém assistir um culto? A palavra pode chegar àquela pessoa. Ela pode ser salva e você vai ter participação no galardão dela. Você está juntando tesouro nos céus dessa forma.
que é o que o Senhor disse: não acumulem tesouros na terra, mas nos céus. Como é que eu faço isso? Ganhando almas, atraindo pessoas para Cristo. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Então você vê que a mensagem aqui está clara. O que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos: não persigam, não busquem, não persigam dinheiro. Vocês não podem estar nisso por dinheiro. Você vê que ele deixa claro: digno é o trabalhador do seu sustento. Você vai encontrar em outras traduções do seu trabalho. Por exemplo, nós que vivemos integralmente para a obra, nós também comemos, bebemos, vestimos, temos necessidades. Então, digno é o trabalhador do seu salário. Mas quando o Senhor disse: não levem, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, quer dizer, não se preocupem com essas necessidades, porque o Senhor vai suprir, o Senhor vai cuidar. Foca na única coisa que é importante para vocês, né? Agradar a Deus e cumprir com o seu propósito. E Deus vai suprir, Deus vai cuidar, Deus não vai deixar faltar, né? Então, Deus sabe das nossas necessidades, sabe o que nós precisamos, mas principalmente aqueles que vivem para o reino, para o evangelho, nós não podemos jamais acolher aquele espírito do Simão, o feiticeiro, aquele que praticava feitiçaria, que conseguia atrair os olhares, que se autopromovia através das suas artes mágicas, e quando viu Filipe pregando o evangelho e fazendo algo superior ao que ele fazia, ele abandonou a feitiçaria, foi para o evangelho, desejou, né, fazer aquilo que Filipe fazia, receber o dom do Espírito. Quando ele viu Pedro impondo as mãos, batizando as pessoas com o Espírito Santo, ele desejou aquilo, mas não para servir, para se autopromover. Então ele era um mercenário, estava ali, né, envolvido com o reino, mas focado em si mesmo, buscando autopromoção. Está entendendo? O foco era a própria vida, ganhar dinheiro. Por isso que nós não aceitamos isso. A pessoa, quando vem para a obra internamente, ela tem que estar ciente que ela não está aqui para enriquecer. Ela vai ter dignidade, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, nada vai lhe faltar, mas ela tem que entender aquilo que Pedro entendeu já de cara ali, quando viveu aquela pesca maravilhosa. Lembra quando ele estava frustrado? Ontem, inclusive, nós foi pregada essa palavra aqui. Achou que aquele dia seria o pior dia, e Jesus chega, dá ele uma direção, e aquele dia se transforma o melhor dia da vida dele. Ele vive aquela pesca maravilhosa, e aí ele ouve o chamado: agora eu vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, ele estava no auge, ele viveu o melhor momento ali, ele estava vivendo o melhor momento dele. Ele iria lucrar muito com aquela pesca, mas quando o Senhor disse: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles deixaram as redes. De agora em diante você será pescador de gente. Então eles abriram mão, o foco mudou, os valores mudaram. Amém, gente?
Pedro e os demais que abraçaram o chamado foram por missão e não para ganhar a vida, não para fugir, né? Não como uma fuga. Tá ruim aqui, então deixa eu ir, né? Com Jesus, que vai ser melhor. Sim, vai ser melhor, mas não para você ganhar dinheiro, que esse não é o propósito. Esse não é o propósito, pelo menos, de quem faz a obra internamente dentro do ministério da nossa vida. Ficar rico, ganhar dinheiro, não. Como a bispa mesmo já falou de altar, ela queria ser rainha, né? Mas Deus a chamou para ser sacerdote. Então, Deus levanta reis para os sacerdotes. Pessoas que financiam, que sustentam a obra. Cada um tem um chamado. Tem aquele que tem um chamado para servir, para ser sacerdote. Tem aquele que tem um chamado para financiar, que Deus vai dar dinheiro, e não pouco, mas com propósito também. Tudo é com propósito. Amém, gente? 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-lo e fiquem em sua casa até partirem. Se não me engano, na NVT diz, né, investigai. Não sei se é na NVT ou na King James, que usa o termo investigai, né, se há alguém digno. Investigai se há nessa cidade alguém digno. Por quê? Porque nós já falamos aqui, com quem você se relaciona. As pessoas com quem você se relaciona, se aliança, determinam o teu futuro. Então a direção foi, quando entrarem numa cidade, num povoado, investiga quem é digno. Quem é digno nessa cidade, porque vocês vão amar a todos, mas não vão conviver com todos. Tá claro isso? Ame todos, mas não conviva com todos. Porque o homem afia homem. Como é que eu vou ser santo convivendo, né, com um impuro, um carnal? Como? Que eu vou... não tem comunhão entre luz e trevas. Então eu tenho que selecionar as pessoas com quem eu vou me relacionar mais intimamente. Eu tenho que ser prudente com relação aos relacionamentos, às amizades. Que amigo é uma coisa íntima, né? Eu não posso chamar de amigo uma pessoa que não vive a mesma fé. Pode ser um colega, um conhecido, mas não é a pessoa com quem eu vou conviver, porque não vai bater os assuntos. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Jesus disse, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se eu quero andar com Cristo, eu tenho que me alinhar a Ele, eu tenho que estar de acordo com Ele. Como é que eu vou andar junto com uma pessoa que não tem o mesmo espírito? Então, eu tenho que viver de forma separada. O Senhor alertou sobre esse cuidado. Investigai. Quando vocês entrarem numa cidade, num povoado, procurem alguém digno. Investiga quem na cidade é digno. Porque vocês não são mais qualquer um e não vão se relacionar com qualquer um. Amém, gente? Então, ame todos. Ajude todos. Mas não conviva com todos. Seja seletivo. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Jesus ensinou seus discípulos aqui? A lidarem com a rejeição, que ela é inevitável, né? Ela vai acontecer, nem todos irão receber você.
Inclusive, há pessoas que quando descobrem, né, que a pessoa agora tornou-se um cristão, abraçou a fé em Jesus, ele já naturalmente é excluído. Ele é excluído. E está certo mesmo. Né? Eu preciso me afastar. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir. Então, eu tenho que entender que quando eu me volto para Cristo, eu não vou conseguir manter tudo. Eu vou ter que renunciar, abrir mão, inclusive de amizades que não são uma boa influência. Então, o Senhor os preparou. Ó, quando não te receberem, o prejuízo não é de vocês. Né? Se alguém não receber, nem ouvir suas palavras, sacuda o pó, siga em frente, entendeu? Porque o que não falta é gente faminta, é gente necessitada, entendeu? Se tem gente desprezando, não é a vocês que estão desprezando, é a mim que estão desprezando. Então o prejuízo é de quem despreza. Isso é importante para nós, porque a gente que lida com gente, com pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que acabaram caindo na fé porque não foram bem tratadas, ou seja, se ofenderam com o homem, né? Se doaram e não tiveram retorno, fizeram e não foram reconhecidas. E por serem imaturas, aquilo entrou, aquilo atingiu, aquilo mexeu com ela, aquilo fez ela até tirar a mão do arado, sair da igreja. A desculpa da maioria dos desviados é que se decepcionou com alguém, se decepcionou com o homem. Se decepcionou com o homem. A maioria das pessoas que cai na fé é porque olhou para o homem. E o Senhor deu essa direção para eles aqui, ó. Vocês não vão ser uma unanimidade. Foca na missão, cumpra com o seu propósito. Se alguém não recebê-los, se alguém não ouvi-los, siga o caminho. Né? Estejam preparados para possíveis rejeições, porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Então eu tenho que ter consciência de quem eu sou em Deus, de quem eu sou em Cristo, o amor de Deus por mim. Porque não é porque alguém não me aceita, não me recebe, que o Senhor não está me aprovando. A aprovação que importa para mim tem que ser a de Deus, não dos homens. Como os discípulos disseram, né? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Fato é que quando você encontra graça, né, aos olhos do Senhor, você também encontra dos homens. Quando você agrada a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com você, muitas vezes. Mas a rejeição é inevitável. Odiaram Jesus, vão odiar você. Por ser um cristão, vão te rejeitar. Isso é um problema para mim? Não. É um problema para você? Não pode ser. Amém, gente? Jesus já nos preparou. Já antecipou. Se não te receberem, se te rejeitarem, não se preocupe com isso, porque a mim que estão rejeitando, o prejuízo é deles. Não é de vocês. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, olha que expressão forte, né? Sodoma e Gomorra foi destruída. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. E o Senhor está dizendo que vai haver menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que desprezam aquele que é um representante do Senhor. Por isso que o Senhor disse assim, né? Ai
daqueles que tocam nos meus ungidos. Por isso que Davi não ousou tocar em Saul. Mesmo Saul já tendo perdido a visão, temor, mesmo ele já estando cego espiritualmente, você vê um temor. Davi respeitou a unção do Saul. Davi honrou Saul até depois da morte. Davi honrou a unção do Saul. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Se algumas pessoas realmente crescem na palavra de Deus, iriam pensar muito antes de abrir a boca e falar de uma autoridade, seja ela qual for, mas principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Ah, mas é uma pessoa sem visão, essa pessoa já é uma pessoa caída. Saul era caído e Davi não tocou. Não ousou tocar. Então que isso fique aí como uma lição, para que você não pegue maldição para a sua vida. Tenha cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Na NVT, a tradução é bem interessante. O Senhor diz que essa seria uma oportunidade. Essa seria quando vocês forem levados aos tribunais, né, porque estão sendo perseguidos, estão sendo odiados. Essa será uma oportunidade para vocês falarem ao meu respeito, testemunharem a meu respeito. Então, observe que a oportunidade de falar, aí ó, por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Diga assim comigo, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Então, a oportunidade de você falar de Jesus nem sempre vai ser, né, favorável. Num lugar favorável, numa condição favorável, entendeu? Mas eu não posso me intimidar, eu não posso me calar, porque se eu me calo, as pedras vão falar, vão proclamar o nome do Senhor. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. E eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venham o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é que o mundo está cheio de ódio. E se Jesus foi odiado, foi perseguido, nós também seremos. Não tem como um crente de verdade, que não aquele crente que é adepto, né, do politicamente correto, que está sempre em cima do muro, que quer agradar a todo mundo. Não, esse tipo de gente, de crente, ele não vai sofrer tanto essa pressão. Mas aquele que é um crente raiz, é sim, sim, não, não, é o certo, errado, defende o que a palavra defende, né? Tem um posicionamento firme sobre assuntos mais polêmicos, né? Onde ele tende a ser mal interpretado e taxado disso, taxado daquilo outro.
Porque nós vivemos num mundo que você não pode discordar de algo que você já recebe o título de homofóbico, racista e por aí vai, né? Fascista e por aí vai. Então você não pode emitir a sua opinião, discordar, eu não digo nem da maioria, mas de uma minoria que põe a boca no trombone, né, que fala, que se expressa. É por isso que a igreja precisa mesmo despertar. Nós não podemos nos calar, entendeu? E quando eu digo não podemos nos calar, não é sair batendo boca, não, é defender o que é certo, defender o que acreditamos, ficar com a palavra, né? O ímpio está aí, os perversos estão aí, lutando pelos seus direitos imorais, levantando suas bandeiras. Cadê os crentes, os discípulos do Senhor, né? Arriscando a vida para defender o que é certo. Então nós precisamos ter um posicionamento firme e não sermos, né, esse tipo de crente que não quer se blindar com ninguém, que mede as palavras porque não quer ser mal interpretado. Eu não estou dizendo para um crente ser grosseiro, desrespeitoso, mas fale a verdade. Fale a verdade. Você vê o João Batista, ele sabia que ao confrontar Herodes, ele sabia do risco que ia correr. Ele sabia do risco que ia correr. Ele sabia que Herodes podia ficar enfurecido e mandar matá-lo. Mas eu vou falar a verdade. Ele não vai gostar. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu não negocio com a verdade. Eu não abro mão da verdade. Eu falo a verdade. Eu defendo a verdade. Está entendendo ou não? A postura que nós temos que ter é certo, errado, errado. Ah, mas se eu falar que é errado, e assim, é nessa fraqueza que o pecado vem avançando, que o mundo vem entrando dentro da igreja, em que algumas igrejas já não se fala mais, né, tanto sobre alguns assuntos. Muitos têm aderido a essa mentalidade, não vamos falar, não vamos pregar sobre isso, porque nós vamos perder os jovens. Vamos falar aqui, não vamos falar sobre virgindade, porque aí os jovens vão ficar na igreja. Se a gente falar que sexo antes, né, do casamento é pecado, aí os jovens não vão querer. Mas nós queremos uma igreja cheia de jovens que vai para o inferno? É quantidade e qualidade que nós buscamos. No céu vai entrar o quê? Qualidade. Qualidade. O Senhor diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos que entram por essa porta. Não é muito, não. O Senhor não está à procura de quantidade. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca, mas deixou claro que são poucos que vão ser salvos. Porque o povo que vai entrar lá é um povo especial, zeloso, de boas obras. Um povo que não se curva à cultura. Um povo que estabelece a cultura do céu aqui na terra. E que não é aculturado pela cultura desse mundo. No 24 diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Não queira ser melhor que Deus. Não queira, evitar alguns confrontos. Não queira ser melhor que o seu Senhor. Jesus foi perseguido, Jesus foi odiado, não foi uma unanimidade, e nós também não seremos. Não seremos. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Se Jesus foi chamado de Beelzebu, imagine nós. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia.
O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E esse medo é temor. Temor a Deus. Tenha temor de Deus. Não temo o homem. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, o Senhor deu exemplo aqui dos pardais, né, que eram comprados por uma moedinha. Todavia, a vida dos pardais está nas mãos de Deus. Se cai, se morre, se perece, é com a permissão de Deus. Então, a nossa vida está na mão de Deus. Não sejam covardes. Não deixem de se posicionar, de defender o que acredita, com medo do que o homem pode fazer. Aí, se isso acontecer, você vê o testemunho do Alexandre, eu ainda não ouvi. Porque às vezes eu deixo para ouvir, depois acaba passando. No momento eu estou fazendo culto, né, na hora do Destinos Curados, mas a minha esposa sempre passa o relatório e conta. E ela falando, né, do tanto que ele disse que apanhava na rua, né, de traficante que ele devia entrar na casa e colocar arma na cabeça dele. Quem assistiu o testemunho do pastor Alexandre? Assistiram? Então, é isso, não é? Eu não assisti, só ouvi minha esposa falando. Então, assim, você vê que ali o sujeito tinha tudo para não estar mais vivo. Concorda comigo? As pessoas que ele lesou, que ele enganou, quando encontrava, batia nele na rua, ameaçava, traficante botou arma na cabeça dele. Quer dizer, está vivo por Deus. Às vezes, por muito menos, quando a minha esposa contou, eu falei, está vivo por Deus, porque às vezes uma situação boba de trânsito gera morte. Não é verdade? Às vezes a pessoa está ali, já desce enfurecida, não pensa nas consequências, tira a vida do outro, por nada. Então, é assim, Deus preservou. Era para estar morto. Tinha tudo para estar morto. Mas Deus preservou. Então, assim, não tema o homem. O que o homem pode fazer é tema a Deus. Tema a Deus. E é muito forte esse versículo 30. Ó, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Toda vez que o diabo soprar no seu ouvido, que Deus não te vê, não se importa com você, lembra disso. Ele não só me vê, como se importa comigo, e se importa tanto, eu sou tanto do interesse dele, que ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Entendeu? Esse é o cuidado, o interesse de Deus por nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. E eu não sei quantos fios de cabelo tem, né? Mas Deus sabe. Deus sabe tudo a meu respeito. Sabe, conhece o desejo do meu coração. Está gravado na memória dele, diz a Bíblia. Ele me conhece, ele me sonda, ele me conhece. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu preciso. Ele se importa comigo. Ele cuida de mim. E eu não tenho que temer absolutamente nada. 32, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E vamos entender esse confessar e negar. Quando eu sei o que eu devo fazer, como eu devo agir, e por medo, por covardia, não ajo, não me posiciono, não defendo o que eu acredito. Eu não estou negando apenas quando digo eu não creio em Jesus.
Eu estou negando quando eu deixo de ser, de fazer, de agir como eu sei que eu devo agir, como eu sei que o Senhor espera. Ó, defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Então me defendam, né? Se posicionem. Me confesse, né? Me assuma diante dos homens, diante das pessoas. Porque do contrário, se você me negar, se você se acovardar, eu também não vou te defender. Não, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que o Senhor quis dizer aqui é o seguinte: aqui é uma questão sobre prioridade. Sobre prioridade. Deus precisa vir em primeiro lugar. Em algumas traduções você vai encontrar que o homem, eu vim para fazer que o homem discorde, eu vim para trazer dissensão, para causar divisão. Mas peraí, quem causa divisão não é o diabo? Não é ele que divide para conquistar? Não é ele que gosta de um reino dividido, desunido? Ele gosta da contenda, quando eu tenho rixa com alguém, quando eu tenho mágoa de alguém, quando eu estou fechado para alguém. Está entendendo? É aí onde ele ganha território, espaço, domínio. É onde ele avança. Agora, essa divisão, essa dissensão que o Senhor veio para trazer é em relação à fé, à palavra, ao que é certo. O que está dizendo é que se você tiver que discordar do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de quem quer que seja, por causa da fé, para me agradar, faça. Porque eu vim para isso. Eu vim para isso, para causar essa divisão, para ser o motivo, tem uma tradução que diz isso, eu vim para ser o motivo da discórdia. Eu vim para ser o motivo da discórdia. Então, gente, por favor, entenda bem a mensagem, né? Nós não precisamos de covardes indo para as redes sociais e atacando os outros. Está entendendo ou não? O que mais tem hoje é crente covarde, que ao invés de discordar da forma certa, vai lá e ataca os outros por trás de uma telinha, fala tudo que pensa, mas na frente é um covarde. Nós não podemos ser esse tipo de gente. Eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre sua filha e a sua mãe, e assim por diante. Então, o Senhor quer que nós nos posicionemos. As nossas escolhas e decisões para agradar a Deus nem sempre terão apoio de quem amamos, das pessoas mais próximas. Às vezes o cônjuge, às vezes o filho, o pai. Nós temos pessoas que, quando decidiram, por exemplo, pela vida interna, ser um obreiro interno, viver para o reino, né? O pai, a mãe, deserdou. Não, você esquece que eu existo. Entendeu? Eu não te abençoo, você não tem a minha bênção para isso. E aí? É o que uma pessoa que está vindo para a obra busca? Naturalmente que não. Mas o amor ao meu pai, à minha mãe vai ser maior do que o meu amor por Deus? É óbvio que não. Não pode ser. Quantas vezes nós já vimos aquela situação, aquela pressão, né?
do homem ou da mulher. Não, se você continuar nessa igreja, se você continuar com esse negócio de crente, você tem que fazer uma escolha. Escolhe. Ou é a igreja, ou é esse negócio aí de igreja, ou o nosso casamento. Todas as pessoas que optaram por Deus, pela fé, por Jesus, terminaram bem. Independentemente se com aquela pessoa ou, né, até refazendo a vida. Porque há casos e casos. Tem gente que o cônjuge não aceita, vai embora. Ele abandonou a pessoa, está livre. Né? Outros, a pessoa acaba influenciando, pagando o preço ali, mas ganhando toda a família. A verdade é que você nunca perde por escolher Cristo, por escolher a fé. Você perde quando você é covarde e você nega Jesus, sofre uma pressão dessa e aí começa a negociar valores, negociar a sua fé, negociar a palavra, aí você perde. Quem está acompanhando a mensagem, pessoal? Então, tá aqui, ó. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Nós só entendemos e praticamos este versículo, esse texto bíblico aqui que nós acabamos de ler, quando realmente passamos a amar a Deus, amar a Cristo mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa vida, mais que tudo. Entendeu? Por que Pedro negou Jesus? Porque ele amava mais a vida dele do que a Cristo. Mas quando ele atingiu esse amor incondicional, esse amor ágape, ele já não se importou, estava lá preso, ia ser submetido a julgamento no dia seguinte, ao amanhecer, seria condenado à morte, mas você vê que estava em paz, estava pronto para morrer, estava pronto, que agora a sua vida tinha menos valor do que a causa, do que o propósito, do que Cristo. Então nós temos que perseguir esse nível. O Pedro não chegou lá do dia para a noite. Em João 20 nós vemos o Senhor, né, falando com ele: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Só que o amor que ele usa, o termo que ele usa, não foi o amor ágape, aquele amor incondicional, estou pronto para tudo. Eu te amo, Senhor, mas não estou pronto para morrer ainda por ti. Tudo bem, cuida das minhas ovelhas, segue. Persiga esse nível de entrega, de amor. Porque é o que a Bíblia nos manda fazer, amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então eu tenho que amar a Deus mais do que a mim mesmo, mais do que o meu cônjuge, mais do que os meus filhos. Mas quantos que às vezes o cônjuge, o namorado, a namorada, o filho, está ocupando o lugar de Deus? Ele desagrada a Deus, mas não desagrada o cônjuge. Tem momentos que ele tem que divergir, né, contrariar, discordar do cônjuge, do filho, do pai, mas ele não quer se melindrar, então ele é covarde, porque ele depende ainda emocionalmente daquela pessoa e não se posiciona com a firmeza que deve. E o Senhor está dizendo que quem age assim não é digno de ser meu discípulo. Quer dizer, não é assim que eu ajo. Não é assim que eu ajo. Não é dessa maneira. Esse não é o meu espírito. Então você quer meu espírito? Você quer ser meu discípulo? Então me imita, me copia. Eu vivi por missão, vivi por propósito. Eu não priorizei minhas vontades, eu não fiz o que eu queria, o que era agradável para mim. Eu amei o Pai, amando o que Ele me deu, dando a minha vida por isso.
Eu cumpri com propósito, eu vivi por missão. Então vocês devem viver da mesma forma. Nós somos chamados para viver da mesma forma. Da mesma forma. Se vocês não forem na mensagem, até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Tá aí, uma questão de prioridade, eu falei. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Quer dizer, irão encontrar-se. Você vai ser o que você foi criado para ser. Você vai descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é de verdade. É como aquela palavra, né? Se o grão de trigo não morrer, continua ele só. Mas se ele morrer, dá fruto. Você só frutifica quando você morre. Você só passa a viver quando você morre. Para você começar a viver, primeiro você tem que morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as suas vontades. Aí você passa a viver. Nós já pregamos sobre isso. Antes de você começar a viver, aprender a viver, tem que aprender a morrer. Você tem que morrer primeiro, para poder viver a vida que Deus tem para você. Concluindo aqui, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, nada do que nós fazemos para Deus, para aquilo que representa Deus, um representante de Deus. E aí eu poderia gastar muito tempo aqui falando sobre o assunto, trazendo exemplos bíblicos e exemplos fora. Quantas pessoas que Deus tem podido erguer, abençoar cada vez mais, porque entenderam que quanto mais ela faz, ela se doa para o reino, para a obra, mas Deus abençoa. Se a Bíblia está dizendo que nenhum copo de água passa despercebido, você recebe a recompensa disso. Imagina então as pessoas que têm colocado no coração: Senhor, eu quero custear. Eu quero suprir as necessidades do templo. Além do meu dízimo e oferta, eu quero ser uma coluna, eu quero custear tal setor, tal trabalho. Imagina essas pessoas que tenham almejado isso no seu coração. Eu quero ser um investidor. Eu quero suprir. Tem gente que hoje já supre com 3 aluguéis. E quer, como a bispa disse na reunião das colunas, se não me engano, quer assumir as igrejas do interior. Quer custear. Quer pagar o aluguel de todas as igrejas. Por que Deus não daria para uma pessoa assim? Por que Deus não tiraria do ímpio e colocaria na mão de uma pessoa que tem esse propósito no coração? E está mostrando que tem porque está fazendo. Então Deus quer. Deus quer abençoar. E quando a pessoa se coloca como esse canal mesmo, se coloca à disposição para servir, para abençoar, ela é abençoada. Deus investe nela. O Senhor deixou bem claro, você não perde. Em outros evangelhos, você vai encontrar esse texto que nós lemos aí, da seguinte forma, Quem renuncia, pai, mãe, tal, por minha causa, receberá 100 vezes tanto aqui e ainda no século futuro a vida eterna. Quer dizer, quando você discorda de um familiar, quando você, às vezes, paga um preço por se posicionar em Deus, na fé, você é recompensado aqui no céu. Você não perde. Você acaba ganhando a tua família, impactando a sua família. Você é recompensado. Na mensagem ela colocou: convoquei vocês para um trabalho difícil, mas não desanimem. É melhor um começo humilde, por exemplo, dar um copo de água a um sedento. O menor ato de dar
ou receber faz de vocês aprendizes, vocês nunca sairão perdendo. Amém. Guarde essa palavra. Mateus 10 fala do envio, as direções que o Senhor deu aos seus discípulos, o que Ele espera dos seus discípulos, como seus discípulos devem proceder e agir, lidar com a ofensa, com a rejeição, né? A postura que deve ter, a firmeza, a coragem, a segurança para defender, não se envergonhar, não se calar, priorizar a Ele, amá-lo acima de qualquer coisa. Isso é ser um discípulo do Senhor. O resto é conversa. Eu sou um discípulo do Senhor. Minha vontade me lidera. Só faço o que tenho vontade. Vivo negando Ele, porque eu sei o que tenho que fazer e não faço. Sei o que é certo, mas faço vista grossa. Sou um Eli na vida. Isso é ser um discípulo? Não, isso não é ser um discípulo. E isso não é ser um discípulo. Eu li para você, eu resumo aqui, eu fecho lendo novamente esses dois versículos aqui, ó. 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser, vamos juntos, ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então, nós somos chamados para viver como ele viveu. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. São várias direções e orientações. E as recomendações que Jesus deu lá atrás para os seus discípulos funciona e serve para nós hoje. Não queira ir além, viajar para longe, para fazer a obra de Deus. Começa fazendo na sua casa, na sua vizinhança. Começa impactando ali quem está ao seu redor. Por onde forem, preguem, anunciem. Pregue a palavra o tempo todo, se necessário, com palavras. Porque basta que você haja, se comporte como um crente de verdade e já estará evangelizando. Fale a verdade, seja íntegro. Não faça vista grossa ao erro. Não seja conivente. E você já estará dando testemunho de Jesus. Ame sua família. Porque se você ama Deus, quer agradar a Deus, naturalmente que você vai amar os seus, amar sua família. Marido, esposa, filho, pai, mãe. E por aí vai. Mas não ame mais que Deus, não ame mais que Cristo. O problema não é você amar os seus, o problema é você amar os seus mais do que a Deus. E ter a covardia, e ser covarde em não divergir, não confrontar. A característica talvez mais marcante, tanto que os letrados, quando viram Pedro e João pregando, falando, disseram, né? Esses homens estiveram com Jesus. Vendo a coragem deles, e que eram comuns, homens sem instrução, perceberam que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, Jesus era um homem de coragem, um homem que não negligenciava, que quando viu aquela baderna no templo, usou um chicote, foi agressivo para corrigir o que estava errado.
Não se preocupou se iam gostar, se iriam aprovar a sua atitude. Ele fez o que era certo. E é isso que Deus espera, essa coragem. Que sejamos discípulos corajosos, porque se faltar coragem, então não somos discípulos do Senhor. Deus, eu oro nesse momento e peço que cada instrução aqui, Senhor, que nós explanamos, que foram dadas aos seus discípulos lá atrás e que continuam funcionando, valendo para nós hoje, que cada uma dessas instruções sejam seguidas. Nós queremos nos apresentar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, e aqui está toda a direção que nós precisamos. Nós queremos, meu Deus, impactar o mundo, fazer a diferença, e está aqui, o Senhor pegou pessoas comuns, sem instrução, improváveis, e esses homens seguiram as instruções, e chocaram o mundo, impactaram o mundo. Então e fizeram isso, meu Deus, sem os recursos que nós temos hoje. Então nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer muito mais. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres de coragem, jovens corajosos, pessoas que te amam acima de tudo e que estão dispostas a tudo por causa do Senhor, por causa da fé, pela causa. Em nome de Jesus, é o que eu peço a Ti, que não seja mais um culto, mais uma mensagem, mais uma palavra, mas que essa palavra esteja abrindo a mente, nos dando clareza, nos ajudando, meu Deus, a nos vermos. Nós precisamos, meu Deus, ter clareza de quem somos, do que estamos fazendo, precisamos fazer, e a Tua palavra é essa luz que clareia, que traz luz, que traz entendimento, revelação. E eu peço, meu Deus, ajuda essa pessoa a sair daqui com uma postura diferente, que a covardia não tenha mais lugar na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que a covardia, o medo, meu Deus, não tenha mais lugar, porque esse espírito não foi dado pelo Senhor, mas um espírito de coragem, um espírito de poder é que nos foi dado. Eu agradeço por essa mensagem e eu creio que nós saímos dessa reunião bem instruídos e preparados para ir e por onde formos representá-lo bem, impactarmos vidas e levarmos e darmos o que gratuitamente recebemos. Obrigado, Deus, por tudo que fez aqui hoje. Muito obrigado por esses servos, por esses discípulos do Senhor, que têm buscado se apresentar a Ti como um obreiro aprovado, um servo aprovado. Muito obrigado, Deus. Amém.